Bom dia para todos. Um prazer imenso estar aqui na companhia dos companheiros aqui da nossa instituição. A literatura espírita nos fala que as nossas famílias, elas são formadas fundamentalmente por 3 tipos de laços que fizeram com que determinados indivíduos se juntassem ao nosso ambiente familiar. O primeiro tipo de laço que a gente formou, o primeiro tipo de espírito que participa da nossa família, são os laços chamados pela natureza das provas. O que é um laço pela natureza das provas? É um familiar que se junta na nossa família, mas que não necessariamente nos conhece de outras existências. Ele se juntou agora. Alguma circunstância trouxe esse indivíduo para fazer parte da nossa família. Às vezes ele pode ser um estranho a mim, mas ele é conhecido de meu pai, ele é conhecido de minha mãe. Para mim ele é um espírito estranho, mas ele vai fazer parte da família porque tem um vínculo com um outro familiar. Ou às vezes ele pode ser um espírito completamente estranho a meu pai, minha mãe, meus irmãos, todo mundo, porque a natureza das provas trouxe ele para dentro da nossa família. Quanto mais iniciante é o nosso processo evolutivo, maior a probabilidade de que nós tenhamos em casa um laço pela natureza das provas. À medida que a gente evolui, a tendência é que isso diminua. Embora o livro Memórias de um Suicida nos conte que filhos ingratos, eles têm uma tendência, não é uma obrigação, mas uma tendência, a renascerem em famílias estranhas, exatamente para que eles valorizem o sentimento de fraternidade, de paternidade, de maternidade que eles esqueceram na encarnação anterior. Então esse é um tipo de laço que a gente tem, laço pela natureza das provas. Espíritos estranhos, que não se conhecem, mas que se juntam para que a gente promova com isso um aprendizado em família. Fica aqui. Um segundo tipo de laço que a gente tem, porque eu tenho um laço que é marcado pela natureza das provas, eu não conheço do passado, estou conhecendo agora, mas eu posso ter espíritos que eu conheci do passado. É um outro tipo de laço de família. São espíritos que a gente conhece do ontem e que a gente se afiniza. Amores do ontem que renascem dentro de casa. Eu tive alguém que fez parte da minha história, nós vivemos coisas boas no passado e nós temos agora um laço de afeto constituído. Esse indivíduo passa a fazer parte da minha família espiritual. O primeiro laço não fazia parte da minha família espiritual, mas este segundo já faz parte da minha família espiritual, porque é um companheiro que vem de uma outra história e que aporta no nosso lar para uma consolidação de afeto. Esse tipo de laço, chamado laço de afeto do passado, ele pode ser de 2 naturezas. O próprio laço de afeto pode ser de 2 tipos. Existe um tipo de laço de afeto, que é o laço de afeto do passado, por ser um grande cúmplice do presente. Já viram aquelas situações que você tem um filho, e que esse filho é um filho maravilhoso, você passa seu cartão de crédito para ele, paga suas contas, você diz para ele, meu filho, eu não vou poder sair, você vai e compra para mim, ele vai lá e ele compra, ou ele diz, meu filho, eu vou ter que sair, resolve isso para mim, pode deixar que eu resolvo. E ele resolve tudo para você. Marido, que você diz, não vou poder fazer, resolve isso para mim, pode deixar que eu resolvo. Esposa, que você diz para ela, não vou poder, me ajuda nisso, pode deixar que eu ajudo você. Então são laços de afeto que são cúmplices. É um tipo de vínculo que a gente traz do passado. Mas existe um outro tipo de laço de afeto que a gente traz do ontem, que são as pessoas que a gente ama muito, mas são almas frágeis. A gente gosta da criatura, mas ela dá trabalho demais, gente.
dá trabalho demais. Apronta demais, apronta todo o tempo. Mas a gente não consegue ter raiva. Mas não é possível. De novo, meu filho. Eu não acredito. Mas apronta e você junta o cara e ele teima e você junta de novo. Mas no fundo do seu coração não consegue nascer ódio. Não consegue nascer uma aversão, embora o cara dê trabalho, às vezes uma existência inteira para você. Ele vai te dar uma canseira, porque é um filho problemático, é uma mãe difícil, é um pai complicado, mas por incrível que pareça, você ama. Minha mãe é terrível, mas eu gosto tanto dela. Nossa, tem tanta falta, mas ela me dá muito trabalho, mas eu gosto. Com filho isso é muito comum, você bota você de pé e ele cai, você põe de pé, cai. Filho, neto, que você luta para ver se equilibra a criatura e não consegue, mas nem por isso deixa de ser um laço de afeto. Então nós temos espíritos que a gente não conhecia e que se juntaram à família pela natureza das provas, ou seja, pelo tipo de prova que a gente foi passar de maneira comum, então a gente se juntou, mas não se conhecia, mas eu posso ter também laços de afeto, espíritos que eu conhecia do passado e por isso eu trouxe para o meu ambiente familiar. Mas tem um terceiro também. Existe um terceiro tipo de laço que a gente também possui, você vai ficar do lado de lá, longe de mim, que é o laço de desafeto, aquele lá. O que é um laço de desafeto? Esse primeiro eu não conhecia do ontem. Este segundo eu conhecia e me era um laço de afeto. Mas eu posso ter um laço de desafeto do passado. Um espírito com o qual eu tenho dificuldade de relacionamento. É diferente do espírito que é laço de afeto e que eu tenho problema, porque eu gosto do miserável. Eu gosto. Do outro, nossa, eu tenho uma antipatia danada. E esse laço de desafeto, ele pode ser de duas naturezas. Laço de desafeto por mágoa e laço de desafeto por ódio, o que é bem diferente. Um laço de desafeto de mágoa é, na verdade, um espírito do passado que produziu alguma coisa comigo que me feriu profundamente, mas por baixo da mágoa existe amor. Todo processo de mágoa é, no fundo, um amor que adoeceu. Só temos mágoa de quem amamos, ninguém tem mágoa de quem não ama, a gente só tem mágoa de quem ama, porque a mágoa é a decepção da criatura com o desamor do outro. Eu não esperava que você fizesse isso comigo. Então, quando você faz alguma coisa que me machuca profundamente, então se transforma numa mágoa e pode virar um laço de desafeto, um laço de mágoa. O laço de ódio, ele não necessariamente teve amor antes, às vezes até tem. Eu tive alguém que eu gostei muito, mas essa pessoa me feriu tão profundamente que matou o amor e transformou tudo isso num ódio terrível. É possível. Mas o mais comum é que o ódio nasça de histórias que não tinha amor antes. O ódio surge de um encontro em que já a história já começa problemática. Você não vai encontrar uma pessoa entrando numa delegacia e dizendo: olha, seu delegado, eu vim aqui registrar queixa porque eu fiquei muito magoada com o meu assaltante, que ele levou minha bolsa. Ninguém fica magoado com assaltante, a gente fica com raiva, fica com ódio, né? Fica com vontade de esganar. Mas fiquei magoado. Não fica, a gente fica magoado com quem a gente ama. Então eu tenho, na verdade, 5 tipos de laço. Laço pela natureza das provas, 2 tipos de laço de afeto, os meus parceiros e as almas frágeis que eu tenho que cuidar, e os 2 tipos de laço de desafeto, os da mágoa
e os do ódio. Agora vocês podem sentar. Tudo bem. Nossas famílias são formadas fundamentalmente por esses tipos de laços. E nós, quando nos aproximamos da doutrina espírita, nós temos uma tendência danada de dizer assim: eu estou doido para saber na minha casa se a minha mãe é meu laço de afeto, meu laço de desafeto, meu pai. Eu acho que meu pai não é. Acho que meu pai é desafeto mesmo. Dos meus irmãos, eu tenho um, eu acho que deve ser. Gente, o esquecimento do passado é exatamente para não mexer com isso. Porque se você for querer escarafunchar o passado para saber aquilo que você não recebeu como revelação natural, não mexa. Não mexe no que está quieto. Não mexe. Porque às vezes a gente vai abrir alguma coisa e descobrir algo que não era interessante descobrir. Isso não quer dizer que a chamada terapia de vidas passadas não deva ser buscada. Ela pode ser buscada para resolver os meus problemas. Por exemplo, o sujeito não consegue entrar no elevador, não consegue. Dificuldade imensa, porque quando fecha a porta me dá um desespero, eu não consigo. Então vai fazer uma regressão e descobre que foi sepultado vivo. Por isso o medo do fechar da porta do elevador. Aí o terapeuta aplica aquelas técnicas, faz aquele tratamento todo, a pessoa supera o drama, descobre que isso é uma história do passado, que não está no presente e se liberta do trauma. Muito positivo. Agora eu vou no outro terapeuta e pergunto, por que será? E aí ele faz a regressão, você foi sepultado vivo. E eu me viro para o terapeuta e pergunto, quem me sepultou? Não, aí não vale, porque você não está mais querendo se tratar, você está querendo destratar o outro. Então a gente nunca deve mexer para tentar descobrir as relações do outro conosco, porque isso é extremamente nocivo para todos nós. Então vejamos, de maneira prática, se eu tenho um espírito que se juntou a nós, na nossa família, mas é um espírito que vem da natureza das provas, que eu não conhecia do passado, não sei quem é, se eu tratar mal esse espírito, ele pode virar um espírito inimigo e vai me dar trabalho. Então eu pergunto a vocês, que sentimento eu tenho que entregar para esta pessoa para que eu viva uma relação tranquila e constitua com ela um laço de afeto? Que sentimento? Amor. Espetáculo. Segunda pergunta. Se eu tenho um laço de afeto que já vem de um passado feliz, que sentimento eu tenho que dar para este segundo indivíduo para que eu fortaleça o laço de afeto que eu tenho com ele? Amor. Muito bem. Agora para tirar o 10. Que sentimento eu tenho que entregar para um laço de desafeto para que eu consiga resolver os problemas de relacionamento que eu tenho com ele? Mais amor. Então, se é amor para o primeiro, amor para o segundo e amor para o terceiro, não precisa saber o passado. Porque se o medicamento é o mesmo, independente da doença, toma o medicamento de uma vez. Então, a estratégia que a doutrina espírita nos propõe para as relações familiares é fundamentalmente qual? A vivência do amor nos nossos dias. Essa é a proposta, que a gente consiga, Valéria, viver o amor na intensidade que nos seja possível viver, para garantir a harmonia doméstica, para que a gente consiga, de fato, realizar, dentro do ambiente familiar, o propósito para o qual a nossa família foi constituída. Nossas famílias, elas foram construídas exatamente para que a gente se resolvesse. O objetivo dos nossos grupos familiares
é para que nós consigamos nos libertar dos conflitos que a gente traz. Então, de maneira mais prática, a gente poderia dizer que a nossa família é igual uma bisteca. Vocês sabem o que é bisteca? O que é bisteca? Hã? É um bife. E o que tem nesse bife? Ah, pois é. Então a nossa família tem uma parte de carne e tem uma ponta de osso junto. Não tem bisteca sem osso. Se não tiver osso, não é bisteca. Então, alguns têm um pedaço de carne maiorzinho e um osso menorzinho. E tem uns que tem um osso grande e um pouquinho de carne. Essa quantidade de osso e a quantidade de carne que a nossa bisteca tem, depende do que a gente fez no passado. Nós construímos no passado a nossa família do presente. Quem fui eu no passado? Eu queria tanto saber quem eu fui. Olha para a tua família, olha para a família. Porque a família que você tem é a expressão mais perfeita de quem é você. Porque ela sintetiza os laços que nós construímos no passado. Então nós construímos no ontem relações de convivência que resultaram nos laços que a gente tem agora. Então nós estamos vivendo no nosso ambiente familiar as grandes experiências que podem facultar às nossas almas a libertação dos nossos corações. Meu Deus do céu! E a gente diz, meu Deus, que coisa fantástica eu poder me libertar. Pois é. A libertação que a família vai nos oferecer, e isso é importante que a gente entenda, Toninho, não é que nós sejamos aquele que vai na nossa família ser o libertador de todo mundo, como se a nossa missão fosse salvar todos da minha família. Eu nasci para ser o salvador do meu grupo familiar. Não é verdade, não é verdade. A gente não renasce em família para salvar o grupo. A gente renasce em família para se salvar. Mas se salvar de quê? Se salvar da indiferença, do desamor, da dificuldade de convivência. Ainda que o outro não se salve, aí já é problema dele. Mas eu preciso fazer o meu processo de transformação interior. Porque às vezes a gente encontra alguns pais extremamente preocupados. Meu Deus, o que vai ser desse menino que Deus me deu, que enveredou por um caminho tortuoso? Eu vou acabar prestando contas disso no mundo espiritual? É possível, mas não é necessariamente assim que as coisas funcionam. Porque se nós fôssemos ser responsabilizados por tudo que aqueles que convivem conosco fazem, Jesus iria responder pelo suicídio de Judas. Nós não somos responsáveis por aquilo que o outro faz, quando eu fiz tudo o que eu poderia fazer em favor do outro. Para sustentar o que eu estou dizendo, vou trazer aqui a questão 583 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta se os pais, quando fazem tudo o que devem para aconselhar seus filhos, e os filhos ainda assim enveredam pelo caminho do erro, se os pais são responsáveis por isso. E os Espíritos respondem, se os pais tiverem feito tudo o que deveriam fazer, e não desistiram de seus filhos, então eles não têm responsabilidade.
Na medida em que nós desistimos do outro, nós passamos a ter parcela de responsabilidade. Em síntese, quando eu digo assim, olha, cansei. Eu cansei. Para mim, acabou. Esqueça que eu sou seu pai, esqueça que eu sou sua mãe, apague meu nome da sua carteira de identidade. Quando eu faço isso e eu tento fazer algo que não existe, que é negar a existência de um laço consanguíneo, porque não existe ex-pai, ex-mãe, ex-filho. Marido tem, né? Tem ex-marido, né? Mas laços consanguíneos não tem ex. Se não tem ex é porque é para a vida inteira, tá? E aí você diz, meu Deus, meu filho drogado. Meu Deus, meu neto drogado. Meu Deus, e agora? Não é que a gente vai dizer sim para tudo. Às vezes, a convivência vai exigir que a gente faça uma coisa chamada distância amorosa, que é para poder salvar os outros e dar paz a mim mesmo, eu ter que dizer, meu filho, não dá mais para você viver aqui. Mas não pode ser uma expulsão. Tem que ser uma conversa de dizer, olha, eu vou pagar um aluguel para ti, para você ter mais liberdade, para você viver sua vida. Está difícil. Quando você tem, por exemplo, um filho, um neto, que rouba as lâmpadas da casa, que rouba os celulares, que leva a televisão, leva o liquidificador, que faz furtos sucessivos na família, ficou difícil de conviver. E na expectativa de você salvar um, você pode perder a todos, porque os outros também são filhos e são obrigados a conviver num ambiente de violência, desamor, furto, roubo, agressões. Quando você tem filhos envolvidos com droga, que agridem os pais, que ofendem os pais, puxa a faca, ameaça, diz que vai matar, obriga que entregue dinheiro, a gente tem que repensar essa relação. Não é que a gente esteja abandonando, a benefício nosso e dele, para que ele não se comprometa mais, a gente pode dizer, está na hora de você ter um outro lugar. E você não vai brigar, não vai jogar as coisas dele pela janela, não vai tocar fogo, mas dizer para ele, olha, eu vou pagar um lugar para você, você mora lá. Para você ter mais tranquilidade. Onde a gente dorme tem que ter paz. Então tem vezes que a gente vai precisar disso. E isso não caracteriza necessariamente que a gente falhou na nossa relação de pai. Nós iremos ter parcela de responsabilidade quando nós, de alguma forma, desistirmos do outro. Para mim acabou. Daqui para frente, meu amigo, você se vira. Quando eu faço isso, aí sim eu assumi parcela de responsabilidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, há uma mensagem de Lacordaire chamada Ingratidão Filial, uma mensagem longa. E lá tem um trechinho dela que diz assim: lembrai-vos todos vós que um dia se vos perguntará, que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda? Já viram esse pedacinho lá? Tem lá, né? Qual é a pergunta que vai ser feita? Que fizeste daquele filho que te entreguei para colaborares no progresso espiritual. O que fizeste, né? A pergunta não é assim, o que fizeram os filhos confiados? Porque o que fizeram é problema deles. O que os meus filhos fizeram é problema deles. Porque o que eu fiz é problema meu. Lá no mundo espiritual tem um CPF de uns 50 dígitos. Então, vai para o CPF dele. Não vai para o meu CPF, vai para o CPF dele. A pergunta não é assim, o que fizeram os filhos confiados à vossa guarda? É o que fizeste. Se tu fizeste, aí a responsabilidade é do outro. Mas se eu não fiz, nós vamos dividir essa responsabilidade. Parte no CPF dele e parte no nosso CPF. Então, bem direto, né? O tu é tu. Bem direto. A gente não gosta da expressão tu. A gente quer passar para o outro. Exatamente. Mas eu não posso desistir, porque a desistência da criatura indica verdadeiramente um processo de ruptura com
a necessária leitura espiritual daquilo que a vida seja. E já que estamos falando de Evangelho segundo o Espiritismo, nunca é demais lembrar o capítulo 13, o item 19, benefícios pagos com a ingratidão, em que Kardec pergunta que pensar daqueles que desistem de fazer o bem porque recebem ingratidão pelo bem que fazem. Vamos trazer isso para filho, né? E a gente vai ver a resposta, que é longa, mas eu vou dar uma sintetizada nela, em que ele diz o seguinte: se você desiste de alguém, porque a pessoa ali é ingrata, você desacelera a velocidade da evolução do outro. Por quê? Porque o outro, Jorge, o outro, quando ele tem a sensação de que ele foi abandonado, ele se esconde atrás do seu abandono para dizer que ele não deu certo porque a culpa é sua. Então ele diz: eu estou nessa situação por causa da minha mãe, porque a minha mãe me abandonou, porque meu pai virou as costas para mim. Então existem muitas defesas do ego, na qual a gente se utiliza desses escudos para não mudar. Então a desistência de alguém promove na criatura uma defesa egóica, na qual esse indivíduo, até mesmo depois da desencarnação, ele se mantém num processo de resistência, justificando que ele agiu assim exatamente porque seus pais o abandonaram. Pero, quando nós outros não desistimos dos nossos entes queridos, por mais difícil que eles sejam, e mantemos o processo de preocupação com ele, ainda que eu não diga assim para tudo, mas que eu diga: o amor por você nunca vai mudar, meu filho. Eu busco você no inferno se for preciso, mas você também precisa colaborar. Mas eu mostrar que o meu amor é incondicional, quando essa criatura chega no mundo espiritual, ela diz: sabe por que eu dei errado? Eu dei errado porque... E não tem justificativa. Ele vai descobrir que, na verdade, ele foi o que não aproveitou. E lá nessa resposta diz: quando ele se percebe não tendo aproveitado, ele se nota devedor diante da lei, e esse nosso não abandono se transforma em mola propulsora do progresso dele. E ele cria dentro de si um compromisso de mudança pela vergonha diante do tanto que recebeu e o tão pouco que ele entregou. Eu confundi vocês com o que eu disse? Não. É por isso que em família os nossos esforços devem ser exatamente esse: de não criar a crença de que a gente veio para ser o solucionador de tudo. Eu vim para resolver a mim, me libertar da minha indiferença, dizer: estou nem aí, rapaz, não quer fazer, não faz, estou nem aí. Pronto, aí eu me comprometo. Então é para que eu me resolva, para que eu saia da minha condição de apatia em relação aos problemas que a família tem. Isso a gente vê muito em marido, né? Que o marido diz assim para a mulher. Vocês vão ver que isso acontece. Ele diz: o teu filho, está vendo o que o teu filho fez? Ele pula fora. Ele pula fora. Ele diz: porque se teu filho... Ele não diz o nosso filho. Não, porque o meu filho diz: porque o teu filho está fazendo um monte de coisa errada. E ele quer se eximir. Não dá não, meu filho. Está todo mundo junto. E se a gente tem uma família e tem alguns indivíduos na família, é porque nós temos todo um compromisso, um vínculo espiritual que fez com que a gente renascesse nessa condição. E tem muitas vezes que a família guarda aquela crença, às vezes até ingênua, de que Deus vai resolver todos os meus problemas, meu marido vai parar de beber, os meus filhos vão se tornar filhos obedientes.
até a sogra vai ser risonha, ou seja, que a gente vai ter uma mudança que pode ser que aconteça, mas pode ser que não aconteça. Por quê? Porque nós temos muito a ilusão de que quando a gente se volta para as questões espirituais, se aproxima da doutrina espírita, Jesus irá aparecer no barco das nossas naus, no mar encapelado da nossa Galileia, e vai estender a mão e vai acalmar a tempestade. Não vai. Tem vezes que vai, tem vezes que a gente consegue que processos sejam alterados, mas tem vezes que a gente não vai ter essa possibilidade de que existam alterações nos nossos processos familiares. Significando dizer que tem vezes que Deus acalma a tempestade, mas tem vezes que Ele só acalma o marinheiro. O mar continua encapelado do mesmo jeito, o marido continua bebendo, o filho continua drogado, a filha continua promíscua, a sogra continua, não precisa dar nenhum adjetivo, a sogra continua, e a nossa nau está para adernar, mas o marinheiro está tranquilo. Então, nem sempre a tempestade acalma, Carol. Tem vezes que a tempestade continua, mas um marinheiro calmo pode fazer muita coisa. Porque às vezes o marinheiro se acalmando, nós temos muita possibilidade de fazer uma travessia do mar revolto, mas eu estando calmo vai bem. Não, é tranquilo. Está bebendo, mas eu vou administrar aqui, porque às vezes a gente se desespera e aí piora, porque a gente fica ainda mais perturbado e acaba dando um problema maior na família. Exatamente por todos esses conflitos que a família tem, é que a doutrina espírita vem em nosso socorro para nos falar que, além de todos esses dramas reencarnatórios, de todas essas dificuldades relacionais, de todos esses conflitos que a gente tem do ontem para com o hoje, ainda se soma a tudo isso as perturbações espirituais, que a gente não pode esquecer. Sim, junto com todo esse caldo de desentendimento, de dificuldade, de problemática, existe ainda as perturbações espirituais. Porque, como nós todos bem sabemos, nós encarnamos na Terra e nossos espíritos benfeitores estão próximos de nós. Mas tem uma galera que não gosta da gente, que também se aproxima das nossas vidas, promovendo influências espirituais profundamente perturbadoras. Então, o que é que os espíritos costumam fazer quando não gostam de nós? Perturbar as nossas vidas, incomodar as nossas existências. Então, eles vêm e dizem: eu não gosto de você, não gosto. Segundo a doutrina espírita, existem 3 razões pelas quais os espíritos não gostam de nós. A primeira delas é que eles não gostam de nós porque eles não gostam de nós. Essa é a primeira. É porque a gente fez alguma coisa. Eu criei alguma dificuldade para alguém no passado. Eu fui uma pessoa perversa. Nós temos uma história no Brasil que tem muitas feridas, não é? A gente sabe das feridas que a nossa sociedade desigual produziu ao longo desses séculos. São poucos séculos, mas tem muita desigualdade e muita violência. É muito pouco provável, se a gente encarnou no Brasil, que a gente tenha conseguido escapar dessa sociedade violenta que a gente construiu nos séculos anteriores. E aqui em Santos, não é? Que tem uma história tão antiga, não vou nem falar, né? Então a gente tem aí quase que 500 anos de história, que tem muitas questões em aberto em termos reencarnatórios. Resultado, uma das causas do processo de perturbação das nossas vidas é realmente o ódio, o desamor, eu não gostar de você, porque eu tenho raiva de você, porque você fez para mim e eu agora quero destruir sua vida porque eu não gosto de você particularmente. Esse é um tipo de situação.
chamada obsessão odiosa por desamor. Existe um segundo tipo de processo de perturbação espiritual que é motivado não porque o espírito não gosta de nós, ele não gosta da causa que a gente defende. Todas as vezes que nós nos filiamos na causa do bem, nós temos espíritos que se desagradam do bem que fazemos. Eu vou trabalhar agora num posto de saúde lá na periferia. Vai ter um pessoal que não vai gostar desse trabalho. Eu vou ser professora de alfabetização na área rural. Vai ter uns caras também que não vão gostar. Eu agora vou trabalhar numa repartição pública que vou resolver problema de conflito de família. Vai ter gente que vai ter raiva de você. Ou seja, ele não tem nada contra você, mas a causa que você defende me incomoda. E eu vou atrapalhar você na causa que você faz. Ou seja, credenciar-se na obra do bem é uma situação que nos faz ganhar alguns inimigos espirituais. Mas isso é só parte da verdade. A gente ganha alguns inimigos espirituais e ganha uma multidão de amigos que nem o Roberto Carlos conta, né? Eu quero ter 1 milhão de amigos. Então, aí quando você se credencia no bem, é verdade, você ganha algumas entidades que querem atrapalhar o trabalho. Mas você ganha uma imensidão de gente que quer ajudar você, que quer proteger você, porque tem interesse. E Leon Denis conta numa das suas obras o seguinte, olha o raciocínio dele. Ora, se Deus é eterno e cria desde o princípio, e os espíritos nunca retrogradam, então quem foi avançando não foi parando, foi avançando cada vez mais. Se isso vem de toda a eternidade, conclusão é que o número de espíritos já resolvidos é muito maior do que o número de espírito perturbado. Então, quando você se filia na obra do bem, olha quantos incontáveis amigos você ganha, mas ganha alguns também que podem querer atrapalhar o trabalho. Esse é o segundo tipo de perturbação que a gente tem. E há um terceiro, que são as perturbações causadas pela inveja. Eu não tenho nada com você, nem conheço você de outra existência, você para mim é um espírito estranho, também nem sei o que você faz profissionalmente, isso para mim não me interessa. Mas, cara, você acerta tanto que me dá raiva. Sabe aquele aluno na sala que só tira 10? A turma do fundão, já lá vai sair a nota dele, ó. Miserável, tirou 10 de novo, desgraçado. Tirou 10, tá vendo? Olha lá. De novo, não é possível, esse cara rouba, esse cara engana, a professora dá a prova para ele, não é possível. Então, existe uma inveja. E quando esse bom aluno tira uma nota mais baixa, o que o pessoal do fundão faz? É uma festa. Essa é a obsessão por inveja. Eu me alegro com a queda dele. Digo, vai miserável, cai desgraçado, cai. Então eu te perturbo, não é porque eu não gosto de você, você nunca me fez nada. Nem o que você faz na vida me incomoda. O que me incomoda é você ter uma família organizada, é você ter uma família harmônica, é você ter uma profissão que dá certo, é você ser uma pessoa que tem equilíbrio. Isso está no livro Libertação, do André Luiz, Obsessão por Inveja, de um grupo de entidades que se organiza porque tem raiva do outro que dá certo demais, miserável. Então ele tem que cair. Por quê? Porque quando o outro cai, eu digo, tá vendo? Eu errei, mas ele erra também. Aí eu me satisfaço emocionalmente de descobrir que eu não sou tão errado. Percebe a jogada que os espíritos fazem? Então existe toda essa movimentação espiritual para nós. E o que é que nos conta a doutrina espírita? Qual é o antídoto que nós devemos buscar para que a gente consiga se libertar dessas influências perturbadoras que a gente tem, D'Alessandro? Diz a doutrina espírita que a melhor forma de nos afastarmos dos maus é como? Nos aproximando dos bons.
Como que eu faço para me afastar dos maus espíritos? Aproxime-se dos bons. Então a gente disciplina as nossas ações, para a gente não fazer coisas erradas, não é? Fazei bem aos que vos aborrecem. Então faz coisas boas para quem faz coisas ruins. Uma segunda estratégia é: bendizei os que vos maldizem. A pessoa fala mal, aí você fala bem. Fala mal, você fala bem. Você vai desconectando as tomadas mentais. Sabe quando você tem uma pessoa que diz assim, e fulano? Então, a gente tem que evitar esse tipo de comportamento para que a gente se liberte dessas conexões mentais. Então, as 3 estratégias que a gente encontra para a nossa desconexão é através daquilo que o Cristo propõe. Evangelho de Mateus, capítulo 5, finalzinho do Sermão do Monte, da primeira parte, quando ele diz: amai os vossos inimigos. E o povo fica com o olho desse tamanho: como é que eu vou amar meu inimigo? E ele dá 3 propostas. Primeira, fazei bem aos que vos aborrecem, ou seja, a pessoa faz o mal, você faz o bem. Ai, não consigo fazer o bem para ele, meu Deus. Então vamos para a segunda, que é mais fácil. Bendizei os que vos maldizem. Ele fala mal, você fala bem. Ele fala mal, você fala bem. Também não consigo achar uma virtude nessa criatura intragável. Então vamos para a terceira. Orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Ou seja, você vai orar pelos que vos perseguem, que são os primeiros, e pelos que vos caluniam, que são os segundos. Para quem percebeu, é atos, palavras e pensamentos. Ok? Aí você diz, pronto, agora é fácil, é só orar por quem nos faz o mal. Experimente para ver se é bom. Experimente para você ver. Senhor, ajudai aquela pessoa tão perturbada, desgraçada. Senhor, é difícil orar por quem a gente não gosta, porque a oração sai... É verdade, minha filha, a oração sai toda torta, sabe? A gente quer, mas não consegue. Às vezes eu até falo, mas o coração faz assim. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, no item 47, existe uma oração que Kardec propõe. É uma oração, a oração por aqueles que nos querem mal. E ali tem uma oração de Kardec, uma proposta, né? De como é que você deve orar pelas pessoas que querem mal a você. Gente, é pavoroso o que tem naquela oração. É pavoroso. Ele diz várias coisas. Senhor, me ajuda para que eu esqueça o mal que o outro me fez, para que eu não consiga ficar lembrando. Faze com que eu não me alegre com as tristezas dele, e que eu não me entristeça com as vitórias dele. Olha quanta coisa difícil. E que eu não me alegre com as tristezas dele, e não me entristeça com as vitórias que ele consegue. Senhor, ajuda, aí vem a parte pior, ajuda para que eu tenha na vida a oportunidade de fazer o bem para aquele que me fez o mal. Ou coisa, ele ainda pede, Senhor, me dá uma chance de eu ter a oportunidade de fazer o bem para este que me fez o mal. E para acabar de vez, a prece diz assim, mas que eu faça sem ostentação, para não perder o mérito da minha ação. Porque eu poderia dizer, Senhor, me dá uma chance de fazer o bem para ele, para que ele caia na minha mão e diga, olha, eu podia acabar com a tua vida. Podia acabar. Porque, lembra o que você me fez? Você acabou comigo. Pois então agora, sabe o que eu vou fazer? Aí eu dou um despacho ao contrário, porque eu digo assim, mas eu não vou fazer. Porque eu tenho pena de você, porque você é uma pessoa ridícula. Então, como eu não quero você comigo, aí dou um despacho positivo e mando. Não adianta, né? Então, assim, que eu tenha a chance de fazer o bem, mas que eu faça sem ostentação, para não perder o mérito daquilo. Vá ser difícil assim no inferno. Mas é a proposta que Jesus propõe para nós, que a doutrina espírita nos oferece. E aí vem a parte mais complicada. É que a gente às vezes consegue fazer tudo isso. Eu transformo meus atos, eu transformo as minhas palavras, eu disciplino o meu pensamento e eu me liberto dessas entidades. E o que é que acontece quando eu me liberto dessas entidades que me perturbam? O que vai acontecer? Eu vou viver melhor.
Vai. Você vai ficar melhor. Mas o espírito perturbador diz: miserável, ele deve ter um parente fraco. Então o que acontece? Ele deixa de perturbar você e vai procurar o seu ambiente familiar. E às vezes o seu filho nem é uma alma tão comprometida, coitado, mas ele é mais frágil. E uma entidade que quer ver você sofrer, usa seu filho para ser o seu instrumento de desequilíbrio. Usa sua mulher. Fala todas. Oi? Fala todas. Todas? Tudo que quer ofender. Ah, sim, ela fala todas, Marido, eu não vou dizer que marido não se perturba, né? Vocês sabem disso, né? Mas, então, usa o familiar que é mais frágil. Sabe? Eu vou contar um segredo para vocês. Às vezes, a gente ouve as pessoas dizer assim: porque tem um espírito perturbador que leva meu marido para beber. Isso é possível? É possível. Mas no livro Recordações da Mediunidade, Dona Ivone do Amaral Pereira conta um negócio interessante no capítulo 7, chamado O Beletrista. Ela diz o seguinte: às vezes o espírito não leva para beber. O que ele faz? Ele pega a pessoa que ele quer atrapalhar a vida e ele só faz o seguinte: ele entorta a vida dele. A minha não. A dela. Entorta a pessoa. E como a pessoa ficou torta, ela vai procurar o que é que ela tem para tentar na cabeça dela se equilibrar. Então ele não leva para beber. Ele provoca uma discussão dentro de casa. Ele diz: agora deixa que ele vai procurar certinho o caminho. Como ele está irritado, como ele está angustiado, ele vai e bebe. O problema da bebida é dele. O que o obsessor faz é só dar uma tropeçada nele. Quando ele desequilibra, ele automaticamente diz: essa família é uma porcaria. Eu vou para o bar, que lá pelo menos ninguém me perturba. Ele vai embora. Não foi o espírito que levou necessariamente. Claro que eu posso ter os casos em que o espírito leva. Mas eu estou dizendo que existem circunstâncias nas quais o espírito obsessor, ele na verdade faz o que com a pessoa? Ele desequilibra as emoções e espera que o nosso ponto de desequilíbrio produza as condutas que ele quer que ele tenha. Então ele faz uma briga no casal e diz: agora ele vai procurar o que ele acha que é o mais adequado para se equilibrar. Ele vai se drogar, ele vai para o álcool, ele pode ir no campo da prostituição, ele vai procurar algum anestésico para a mente dele. Então nossas famílias também estão passíveis do processo de perturbação espiritual, de duas formas. Quando os obsessores estão diretamente ligados a eles, porque eles também têm os obsessores deles, e às vezes os nossos perturbadores, quando eles percebem que nós de alguma maneira nos blindamos em termos espirituais, eles enxergam nos nossos parentes um elemento interessante para esse processo, criando um capítulo muito particular na vida familiar chamado influência espiritual na família, criando, portanto, ambientes difíceis, problemáticos, de muita discussão, de muita desarmonia. E quando isso acontece, muitos de nós nos desesperamos. Muitos de nós nos desequilibramos de uma maneira que a gente não consegue nem manter a lucidez. Muitos de nós não conseguimos sequer orar quando isso acontece. Tem uma briga em casa desesperada e eles vão orar. Eu não consigo orar, eu nem sei mais o Pai Nosso, já até esqueci. Por quê? Porque a gente fica tão perturbado que não consegue nem orar. Minha dica para quando a gente estiver assim: vai no YouTube, coloca músicas espíritas e ouve. E canta junto, porque eu não consigo orar, mas a gente consegue cantar junto. E na medida que você vai cantando, algo vai acontecendo e você vai se harmonizando e lá na frente você consegue até fazer uma oração. Às vezes não consegue, mas só de cantar junto
já ajudou demais nesse processo de transformação das nossas condições familiares. O que ocorre dentro do movimento espírita é que quando nós falamos de influência espiritual, a nossa mente corre direto para os obsessores. E a gente esquece que não tem só esse tipo de influência que o nosso lar recebe. Porque da mesma maneira que eu tenho as influências negativas, eu também tenho as influências positivas que acontecem na nossa família. E nós temos assim 2 tipos de influências espirituais positivas que acontecem nas nossas vidas. Eu não tenho só influência negativa, existem influências positivas que também ocorrem nas nossas existências. Um tipo de espírito que nos ajuda, que nos protege, que está sempre próximo de nós, é um tipo de espírito chamado da literatura espírita de espírito familiar. Os espíritos familiares são os nossos parentes, nossos amores, nossos amados, nossos queridos, integrantes da nossa família espiritual e que visitam o nosso lar, estão próximos de nós, nos acompanham nas nossas dores, ajudam a enxugar as nossas lágrimas. Esses são espíritos familiares. E existe um segundo tipo de espírito que também está na nossa relação familiar, que é os espíritos mentores. Espírito mentor. Tem espírito familiar e tem espírito mentor. Esse magrinho, né? Mas tem espírito familiar e tem espírito mentor. Os espíritos familiares diferem em que dos espíritos mentores? É que os espíritos familiares são aqueles espíritos que nos querem bem. Essa é a diferença. Espírito familiar nos quer bem. Isso é espírito familiar. Se o espírito familiar nos quer bem, é porque o espírito mentor, qual é a diferença? O espírito familiar, o espírito mentor? O espírito familiar nos quer bem e o espírito mentor quer o nosso bem. É muito diferente entre me querer bem e querer o nosso bem. Um espírito familiar diz assim: tenho visitado a casa do meu filho, eu estou tão feliz depois que eu desencarnei, porque meu filho está maravilhoso, olha, meu filho está tão bem sucedido, comprou uma fazenda com 10.000 cabeças de gado, ele usa helicóptero para visitar a propriedade, agora ele comprou até um aviãozinho para ir visitar a fazenda, uma coisa linda, maravilhosa. Desde que ele entrou nessa comissão de licitação, a vida dele mudou completamente, eu estou tão feliz. Isso é um espírito familiar. Um espírito mentor diz assim: eu estou muito preocupado com o meu protegido, está fazendo tanta bobagem, comprou uma fazenda, meu Deus, ele está com 10.000 cabeças de gado, comprou até um helicóptero para acompanhar as reses no campo, e agora vai comprar até um avião. Desde que ele entrou nessa comissão de licitação é um problema, e eu tenho que dar um jeito de tirá-lo desta comissão. E a mãe vai dizer: não vai não, eu não vou deixar você prejudicar o meu menino. Então, espírito familiar, ele nos enxerga como pessoas que somos. Ele está interessado nas nossas vitórias materiais, nas nossas histórias como pessoas que somos. Às vezes eles ficam com raiva das pessoas que não gostam de nós e dão comunicação na reunião mediúnica dizendo: ele tem que se separar dessa mulher, ela acaba com a vida dele. Espírito familiar. Ela gosta, mas ela não consegue ter uma leitura espiritual das coisas, mas ela gosta. Mas não pode um espírito familiar de repente ter uma visão mais transcendente da vida? Pode, mas se um espírito familiar enxergar a vida como enxerga o mentor, ele não é mais familiar, ele é mentor. Porque o que caracteriza o mentor é essa visão de longo curso, nos enxergar não como pessoas, mas como espíritos.
Oi? O verdadeiro bem, Valéria. Espetáculo. Eu queria ter uma filha assim. Oi? Ela já é uma mentora. Então, como é que eu faço para que, sabendo dessas influências espirituais, eu proteja a minha família que vem de laços tão perturbados, para que a gente consiga viver um pouco mais equilibrado? Evangelho no lar. Evangelho no lar não é ritual. Gente, está na hora, aceita todo mundo. Não, Evangelho no lar é a asepsia da família. É a hora da gente orar em conjunto, da gente pedir por nós, para que cada um se olhe, se enxergue, não fique enxergando os outros, não fique amarrando o menino em cadeira, senta, estou te olhando, senta. Não é isso, é viver tranquilo, fazer uma reunião em que exista sabor nessa relação, em que as pessoas não digam assim, está assistindo o filme, desliga para fazer o evangelho, depois volta e assiste. Ai meu Deus, que seja um momento de celebração, que a gente comece desde cedo. Hoje é evangelho, vamos fazer a comida, vamos preparar, vamos nos organizar, como é que vai ser, para que a família saboreie tudo isso, para que realmente o processo de asepsia da família aconteça melhor. Mas na minha casa nem é assim, uma confusão, uma briga danada. Faz com quem vai, sem ter ódio de quem não vai. Dizer, Senhor, abençoa os que estão aqui nesta mesa, não a todos da família. Não faz sentido, não é propósito. Então é a gente valorizar o evangelho no lar como o grande antídoto do processo de perturbação que as nossas famílias têm. Sozinhos, sem a influência espiritual, a gente já é muito perturbado. Imagine somando a tudo isso as influências negativas. É por isso que é tão importante que a gente esteja atento para essas leituras espirituais, para que a gente resolva pelo amor todos os tipos de laços que a família tem e a gente compreenda os mecanismos da obsessão, da perturbação espiritual que acontece atingindo os familiares para nos atingir, e promovamos assim as defesas do lar com a oração, com o evangelho, com a vida de harmonia, sem brigar, sem discutir, ouvindo pouco noticiário violento. Não liga a televisão de tarde para assistir aquelas coisas, ele matou, não faça. Não leve notícias ruins para dentro de casa, evite discutir. Se a gente está vivendo hoje um ambiente tão polarizado politicamente no Brasil, não discute isso em casa, não discute, evita discutir. Trate sua casa como sendo um lugar sagrado, não leve a perturbação do mundo lá para dentro. E sem fanatismo, viver em paz, sabendo que eu terei que prestar contas do que eu fiz. Então nos entreguemos inteiramente ao amor e façamos da nossa família o espaço perfeito para que a gente se transforme, aceitando o outro do jeito que o outro é e amando as pessoas com todas as imperfeições que elas possuem. Um bom sábado para todos nós. Muito obrigado.